Uma regra da vida é inescapável. Um dia ela acaba. Considerada por muitos estudiosos a primeira obra literária da história, a chamada Epopeia de Gilgamesh é um compilado de textos e poemas sobre um deus-herói sumério, provavelmente escrito no século VII a.C. e narra a busca desse herói pela imortalidade. Esse poema, com mais de 4.000 versos, é a prova de que o ser humano tem fascínio pelo desejo de não morrer desde a antiguidade. E embora haja crença em muitas religiões de que vivemos após a morte, pois em espírito seríamos imortais, na verdade não há provas de que a imortalidade humana seja de fato possível. Depois da morte da rainha ficou ainda mais evidente que a gente até demora, mas um dia vai morrer. E se um dia Kate Richards morrer, ficará provado que a imortalidade humana é impossível. É verdade que há um movimento filosófico intelectual chamado transhumanismo, que acredita na possibilidade do homem um dia ser imortal. Aliás, se quiser que a gente fale desse tal transhumanismo por aqui no canal, deixa aí a sua sugestão nos comentários. Mas o certo é que para nós, seres humanos, chegar ao centenário já é um feito e tanto, por isso brincamos ao dizer que a pessoa nessa condição já está fazendo hora extra. Para algumas espécies de animais, porém, passar a barreira dos 100 anos é muito comum. As baleias da Groenlândia, por exemplo, são uma espécie que pode viver na natureza por mais de 200 anos. Pelo menos a mais velha já encontrada tinha 211. Um tubarão, que é também chamado tubarão da Groenlândia, tinha 392 anos quando foi encontrado e estima-se que possa viver até 512. Um peixe conhecido como rockfish tem esse nome por ser tão durável quanto uma rocha. Rock, rocha. Tem nada a ver com a música, ok? Com até 1,5 metro de comprimento, esse peixe mais velho encontrado tinha 205 anos. Há espécies de mexilhões que chegam a viver 280 anos, como é o caso do mexilhão do rio, encontrado na América do Norte e também na Europa. Porém, um outro tipo de molusco encontrado no Oceano Atlântico, chamado quahog, pode viver mais de 500 anos. Os recordes de longevidade, porém, não param por aí. Existem algumas criaturas que só morrem se forem atacadas ou assassinadas. Pelo menos é o que vários estudos indicam. Não que sejam exatamente imortais no sentido literal do termo, ou seja, elas até podem morrer, mas é impossível dizer quando. Aqui vamos falar um pouco de cada uma dessas criaturas. Antes, claro, queremos pedir que você colabore com a longevidade desse canal. Faça aquela inscrição para sempre, dê seu like permanente neste vídeo, assista os outros que já foram postados e dê aquele like perene em cada um deles. E claro, compartilhe o nosso material, pois se tem uma coisa que é imortal quando adquirimos, é o conhecimento, que jamais nos pode ser retirado. Lagostas. Esses crustáceos tão apreciados na culinária possuem uma enzima chamada telomerase que dão a elas uma longevidade impressionante. Na verdade, esta enzima é encontrada em muitos seres vivos, incluindo no corpo humano. Mas a lagosta tem a capacidade de controlar a manutenção dessas enzimas para viver muito. Isso, claro, se não acabar na panela de algum restaurante, é claro. Por causa dessa capacidade, as lagostas não sofrem com alterações comuns à vida. Estudos apontam que quanto mais velhas, mais resistentes e férteis elas se tornam, isso sem precisar de viagras, hein? Quanto mais idoso for o animal, maior será o seu corpo. E ainda não se sabe dizer o quanto uma lagosta vive. Já foram encontradas lagostas com até 20 quilos e 1,20 metro de comprimento, embora seja algo muito raro por causa da pesca ou danos causados pelos humanos ao meio ambiente marítimo onde elas vivem. Como não se viu ainda uma lagosta morrer de causas naturais, há quem considere que esses crustáceos são imortais, embora isso não seja muito provável. Planárias. Esses animais invertebrados fazem parte de um grupo de vermes que conhecemos como plateumintos. Lembra disso, Jaro? Eu estudei na escola, não sei você. De corpo achatado, podem medir de alguns milímetros a poucos centímetros e serem de cores bem chamativas. Mais do que aquela sunga rosa choque que você guarda no seu guarda-roupa. São facilmente encontrados em locais úmidos, como lagos e córregos, podendo ser terrestres ou até viverem submersas
inclusive em água salgada. Estima-se que as planárias estejam na Terra há pelo menos 600 milhões de anos. Uma planária ferida ou cortada é capaz de se regenerar. O ferimento é coberto pela capacidade de regeneração e as partes cortadas geram outros vermes completos. As planárias, contudo, pelo que os estudos indicam, podem morrer de causas naturais, se nada acontecer com ela durante sua vida, como por exemplo um acidente de trânsito, um ataque cardíaco ou um tiro de bala perdida no meio de um tiroteio. Coral negro e esponjas do mar. À primeira vista, corais parecem lindas plantas subaquáticas, porém, são animais invertebrados formados por exoesqueletos chamados pólipos que se multiplicam continuamente, criando cópias de si geneticamente idênticas e dessa forma a sua estrutura cresce cada vez mais. Corais podem viver centenas de anos, sendo a espécie chamada coral negra a mais longeva. Uma colônia encontrada no Havaí tem mais de 4.000 anos. Outros animais compostos por colônias são as esponjas do mar. Esses animais também têm estrutura simples, sem tecidos, nem órgãos e nem sistemas. O seu valor ecológico é enorme, pois se alimentam de detritos orgânicos trazidos pelas correntes marítimas, fazendo com que esses animais sirvam de filtro da água. Eles podem viver centenas de anos. Em 2016, por exemplo, foi encontrada a maior esponja registrada, com 3,5 metros de comprimento, 2 metros de altura e 1,5 metro de largura. E estima-se que ela tenha pelo menos mais de 1.000 anos de idade. Olha, deve durar bastante tempo na pia, né não? Tardígrados. A palavra esquisita vem do latim tardus, que quer dizer lento, e gradus, que quer dizer passo. Logo, a palavra significa passo lento. Esses animais microscópicos têm uma resistência incrível. Você pode fervê-los ou deixá-los sob intenso frio, pois são capazes de viver entre menos 273 graus a 100 graus centígrados positivos. Isso sem ficarem gripados, hein? Você pode ressecá-los num processo parecido com o das uvas passa. Você pode deixá-los sem comer por até 10 anos. Olha que regime, hein? Você pode lançá-los no espaço. Nada disso será capaz de matar o tardígrado. Aliás, segundo estudos, esses bichinhos da espécie Milnesium poderiam suportar o impacto de um asteroide como aquele que extinguiu os dinossauros, ou uma chuva de radiação gama, ou até mesmo a explosão de uma estrela. Ao que tudo indica, somente a morte do Sol seria capaz de acabar com esses bichinhos. Entre as 1.000 espécies conhecidas de tardígrados, algumas podem sobreviver a grandes pressões no fundo do mar, outras podem sobreviver até se forem submersas em solventes, tipo água raiz e thinner. Olha só que loucura! A descoberta dessas fascinantes características destes bichinhos fazem muitos cientistas acreditar que existe vida fora da Terra. Antes de falarmos sobre o último animal dessa lista e uma criatura bônus, queremos pedir seu apoio. Fácil, basta se inscrever no canal, claro, se não for inscrito. Vamos transformar esse canal numa verdadeira colônia de inscritos? Se está chegando agora, tem alguns outros vídeos bem interessantes para assistir. E claro, né? Compartilha aí com o povo, pô. Aqui só tem coisa bacana, só tem curiosidades bacanas. Eu acho que você, se gostou, outros amigos seus certamente gostarão também. Turritopsis dornii. Nem sei se é assim que se fala, mas essas águas-vivas só morrem se forem comidas por outros animais. Isso mesmo, comida. Águas-vivas não são comidas com canudinhos, tá? Que fica bem claro, com talheres mesmo. Se ela não for parar no estômago de alguém, tudo indica que ela seja capaz de viver para sempre. Essa espécie foi catalogada em 1843, mas só em 1990 que a sua imortalidade começou a ser estudada. Ao serem removidas para estudos em laboratórios, muitas dessas medusas sofriam danos aparentemente irreversíveis. E em 1996 as provas foram publicadas num artigo da revista The Biological Bulletin, pelos biólogos Stefano Pairano, Ferdinando Boero, Brigitte Aescabá
Evoker Schmida. E eu nem sei se é assim que se fala, mas vamos lá. Isso porque quando um Turritopsis dorni está perto da morte, seja por fome ou mesmo por estar ferido, ele é capaz de se transformar, ou melhor, de transformar suas células para um estado mais jovem, reiniciando seu ciclo de vida como se estivesse acabado de nascer. E essa habilidade lhe garante a manutenção da vida. Todo esse evento fascinante tem até um nome: transdiferenciação. Originalmente do Pacífico, essa espécie tem se espalhado pelo mundo, mas ela é mais facilmente encontrada em redes de pesca do norte no Atlântico, nos mares do Japão e mares do norte. Porém, se essa criatura ainda não dominou o mundo é por causa do seu tamanho, meio centímetro, o que faz dela uma presa dentro do reino animal aquático. Os cientistas tentam entender o processo químico de regeneração desses animais para tentar reproduzi-lo em outros e, num futuro, quem sabe, em seres humanos, seja para curar doenças degenerativas ou, quem sabe, dar a alguns a tão sonhada imortalidade. Será? Você ia querer ser o primeirão da fila? Eu não sei, fico em dúvida aqui. King Clone não é um animal, mas uma planta que tem a capacidade de se duplicar eternamente. Isso, claro, se nenhum fator externo como um incêndio ou um predador lhe consumir. Ela é chamada assim porque vai se duplicando, exatamente como a original, dando origem a um mesmo organismo vivo. No deserto californiano de Mojave, há um anel dessa planta que tem pelo menos 11.700 anos. Porém, estudos não conclusivos apontam que um organismo de King Clone de pouco mais de 1 quilômetro de extensão tem se reproduzido há pelo menos 43.600 anos e que deverá viver até 135.000 anos. Olha só, vai chegar até na era lá da Guerra nas Estrelas. Impressionante. Só não me perguntem como é que vão fazer para provar que esse organismo vivo chegará a essa idade. Talvez nós só saibamos daqui a 90.000 anos mesmo. Pois é, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem interessante, eu pelo menos achei, espero que você tenha gostado. Canal Teles da Luz, até o próximo vídeo.